E de acordo com a análise feita pelo Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid, após o encerramento da 6ª semana epidemiológica de 2021, os indicadores continuam apontando um descontrole da doença aqui no estado de Alagoas. A Maria Maciel vai falar para a gente sobre toda essa preocupação, o que é muito importante. Preste atenção, Maria. Os indicadores da 6ª semana epidemiológica apontam um descontrole da Covid-19 no estado. A maioria dos casos registrados foi na capital, mas o que preocupa é o crescimento do número de mortes no interior. E é sobre isso que eu converso com o professor e pesquisador Gabriel Badwe, que é do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19. Professor, o que nos mostra esses dados? O que nos mostram esses dados? Bem, a gente vem acompanhando, há várias semanas a evolução da pandemia aqui no estado e a gente observou uma mudança no padrão nessa última semana, que após algumas semanas, desde o final do ano, Maceió detinha tanto a maioria do número de casos quanto a maioria do número de óbitos. E pela primeira vez nessas últimas semanas, então, o interior ultrapassou a capital em relação ao número de óbitos. A gente teve cerca de 53% dos óbitos registrados, dentre os 59 registrados na última semana, 28 então foram notificados no interior. Isso junto com a análise dos outros indicadores que nós temos, é um número que preocupa. Nós temos uma deficiência de testagem no estado, assim como no Brasil como um todo, mas Alagoas, isso está ainda mais preocupante. Então, com os outros indicadores, como a alta proporção do número de resultados positivos nos exames de RT-PCR realizados pelo LACEN e também a taxa de ocupação, que especialmente no interior vem subindo nas últimas semanas. Então, esses indicadores, esse conjunto preocupa no andamento da pandemia nas próximas semanas. E o que justificaria esse avanço da doença no interior? Olha, é muito difícil apontar uma única causa, A gente acredita, pelas evidências que nós temos, que principalmente a expansão da transmissão se dá pelo comportamento da população em geral. Então, nós devemos ter consciência do papel de cada cidadão nesse momento para controlar a transmissão. E isso vai se dar por meio do uso da máscara, da higienização das mãos e principalmente do distanciamento social. Se a gente não conseguir controlar da forma como se dá, inevitavelmente o poder público terá que tomar medidas mais restritivas, como a gente observou no início do ano passado. Quando a gente fala no interior do estado, existem cidades, regiões que preocupam mais, que chamam mais a atenção? Veja, até o momento, desde o início do ano, a gente tem observado uma alternância de semana a semana entre as diversas regiões analisadas. No nosso estudo, a gente toma as regiões sanitárias do estado, Alagoas é dividida em 10 regiões, então a gente observa cada região. Então, não existe uma região específica, com exceção da 10ª região de saúde, que é a região do Alto Sertão, que nas últimas semanas, assim como Maceió, tem atingido a maior incidência. Então, Maceió tem a maior incidência no estado, Arapiraca, por ser também o segundo município de maior concentração populacional, também tem uma incidência alta, e depois o Alto Sertão. São as 3 regiões, as 3 localidades que apresentam as maiores incidências nesse início de ano. Bom, o governo tem ampliado o número de leitos. Daqui para frente, isso talvez se torne mais necessário por conta desse aumento? Essa é uma preocupação que a gente tem. A gente chama a atenção da importância da prevenção. O governo tem feito papel no atendimento, em comparação com o mês de dezembro, a gente teve, nessa última semana, mais um aumento, que nós temos um aumento nos leitos de UTI de quase 100 leitos, mas esse aumento não foi suficiente para reduzir a taxa de ocupação. Então, mesmo com o aumento na oferta, nós tivemos também um aumento na taxa de ocupação, que em novembro chegou a estar abaixo de 40%, e a gente tem hoje uma ocupação geral no estado acima de 60% e no interior acima de 70%, que é o limite recomendado pelas autoridades sanitárias. Agora, os números nos dizem mesmo que existe assim uma falta, um descontrole, porque alguns dados trazem que o estado está instável, Qual que seria o panorama real? No conjunto dos indicadores, a gente entende que nós estamos no momento de descontrole da transmissão. Isso se dá
pelo RT, que é o número reprodutivo efetivo, ser maior que 1. Então, isso indica que cada pessoa infectada vai transmitir para mais de uma pessoa, então, com isso, a transmissão irá aumentar. E também pela taxa de ocupação da rede hospitalar, que vem aumentando. Então, são algumas evidências de que o momento é de descontrole. Isso, no momento que nós registramos diversas aglomerações vindas do carnaval, pode preocupar e aí pode impactar ainda no aumento nas próximas semanas. Obrigada, professor. Vale lembrar que esses dados são um registro do passado, de uma semana que já passou. Então, as medidas de prevenção, elas devem continuar. É preciso, sim, prevenir para que a gente não tenha uma situação muito pior nas próximas semanas. Da Jatiuca, Maria Maciel.